Vanessa, Jotinha, Paz, tudo bem com vocês? Tudo, né? Paz, Eli, como é que estão as coisas aí? A Neuza tá bem, Eli? Tudo bem. Oi, Sam, tá assistindo de longe aí, né? Cleia, Val, essa turminha é fiel, viu? Ô, Senhor, obrigado pela companhia. A paz, Val. Estão ouvindo bem? Kelly, Kleber, tudo bem com vocês aí? Miki. A imagem eu não garanto, né? Mas o som. Oi, Meire. Paz. Beleza. Bom, Shalom, Vitória. Amém, Vanessa. Vamos continuar orando aí. O tratamento tem que continuar, né? Simvaldo, a paz, Sueli. Só pode ser Kelly, porque aqui a minha imagem tá muito. Tá bonita aqui. Tá... Muito bem. Enquanto os irmãos vão chegando, irmãos, eu quero cantar uma canção para matar a saudade dos nossos tempos lá de oração, naquele grupinho, na salinha, ou mesmo lá no templo. A gente cantava essa canção que fala, o título é Amor. É o número 197 do nosso inário. Aí quem quiser acompanhar, não é? Conceição, a paz do Senhor, minha Conceição, tudo bem, minha Maria? Rafinha. Oi, Clais, tudo bem aí? Maridão, as crianças estão bem? Uma Rosinha. Paz é. Amém, Deus nos abençoe. Tá bom, né, Sueli? Eu tô muito amarelo, Su? O que você me diz aí? Olha, irmãos, vocês se lembram desse hino? Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor. É benigno e é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse meigo amor com suspeitas não se alcança, doce amor, doce amor, onde houver desconfiança
Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Ainda quando for cauteloso, nutre o amor, nutre o amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convém aos criminosos, não convém aos criminosos, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. Pronto, irmãos, aí está essa canção chamada Amor. Olha que essa letra, ela, na verdade, ela é um desafio para nós hoje, não é? O nosso contexto é assim, deu, levou. Se falou, vai ter que ouvir. Assim, é muito difícil a gente encontrar alguém, não sei se vocês concordam comigo, mas alguém que, de repente, ele é encontrado numa falta, não é? E é difícil encontrar alguém encontrado numa falta que tenha a humildade de ouvir, não é? Sempre as pessoas, ou uma boa parte das pessoas, vão achar que
aquele que está corrigindo, aquele que está aconselhando, não tem moral. Eu acho que a realidade hoje é bem isso aí. Você não tem moral para chamar a minha atenção. E isso dificulta, irmãos. Né? Eu gostaria de dizer que o mundo pensa assim. Mas não, isso não acontece só no mundo. Até na igreja, não é? Isso acontece. Há um embrutecimento do coração. Pessoas que são flagradas falhando, pecando, elas reagem de uma maneira muitas vezes bruta, não é? E parece que na vida de muitos não há espaço para correção, não há espaço para um aconselhamento, não há espaço para contrição, não é? Não há um reconhecimento. Não sei se você concorda comigo, não é? Mas tem faltado muito isso, né? Essa letra, em algumas partes, ela diz assim, né? Deixa eu ver aqui. Onde houver desconfiança, não é? Ai do amor. E o conselho do autor da canção é: mostremos tolerância, não é? Mostremos tolerância. Porque a arrogância murcha e mata o amor. Ainda quando for custoso, nutra o amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado. Vença pelo amor. Não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convêm aos criminosos salvos pelo amor. Não é? É bem interessante isso, né? Às vezes a gente reage de uma forma bruta quando alguém quer nos aconselhar, e às vezes nós nos mostramos de forma arrogante quando desejamos falar com a pessoa, aconselhar uma pessoa. A palavra de hoje, irmãos, tem a ver com esta carinhosa abordagem que todos nós devemos ter quando encontramos alguém em falha e quando somos encontrados, né, falhos. Então eu gostaria até de pedir que Deus nos desse graça para falarmos sobre isso. Já já eu vou dizer o texto aqui. Antes, porém, eu quero aqui, olha, só mencionar as pessoas. Eu sei que vocês estão vendo, mas é tão gostoso ter o nosso nome assim falado, né? Vera, Marinha do Russo, que legal que vocês estão aqui. Olha aí o Rogério com a gente, o Rogério da Cris, Angelúcia, Zé Luiz, né? Meire, Isabel, o Éder, estão aí também nos assistindo. Rosália da Silva Gomes, olha aí, deixa eu ver se tem mais aqui. Eu acho que é só o Dedé tá aqui, olha, o Zé Fernandes, Sônia, Aldenir está conosco também, Selminha, do Anderson. Que legal, Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Muito obrigado por vocês estarem nessa live com a gente aqui. Até a Lindivânia está com a gente. Deus abençoe, Lindivânia. Nós vamos... O Zé Luiz falou assim, né, deixa eu ver aqui, a gente precisava resgatar. Ô Zé, a gente tenta aqui, né, ressuscitar essas preciosidades nos nossos cultos congregacionais, presenciais. É verdade, ó, tomara que alguém aí, ó, Kelly, Sandra, que fazem parte do louvor, né, sempre incluam. No domingo passado incluíram, né, um antigo. É muito bom. Eu acho que
Esses hinos, irmãos, assim, numa linguagem bem atualizada, assim, o pessoal mais jovem, né, canta essas canções mais modernas, atualizadas, tal, mas falta aquele tempero gostoso, né? Então, talvez seja o ketchup no cachorro-quente, não é? Seja aquela pimentinha ali no arroz e feijão, talvez seja aquele azeite que falta na pizza, né? E assim vai. A gente precisava mesmo, né? Mas que bom. Ide, oi Ide, a paz do Senhor, tudo bem com você, Ide, Serginho? Que benção. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu quero neste momento te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá. E nós temos acesso aos nossos irmãos e podemos cultuar ao Senhor juntos no coração, no mesmo espírito, por meio desta ferramenta, Senhor, que usamos aqui. E pedimos que esta live, Senhor, ela venha de alguma forma trazer um conforto, uma direção, um consolo, uma exortação, quem sabe, um alento, um conselho para aqueles que estão ouvindo, Senhor. Eu te agradeço pela companhia dos meus irmãos e peço que o Senhor nos use para falarmos sobre a tua palavra. E não só falarmos, mas aplicarmos esta palavra, Senhor. Nós precisamos ser corrigidos por ela, orientados por ela, abençoados por ela, fortalecidos por ela. A tua palavra, eu sei que ela tem esse poder. E eu quero te agradecer até por aqueles que estão nos assistindo de longe. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um, sobre cada família. Nós fazemos esta pequena oração em nome do Senhor Jesus e pedimos que o Senhor seja conhecido, temido, que o Senhor possa encontrar pessoas hoje, Senhor querido, necessitadas, porque as pessoas que são encontradas por Ti, elas são saciadas na sua fome, na sua sede, e eu sei que o Senhor é a resposta para tudo que nós precisamos. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Olha aí, boa noite, João José Reis. Deus abençoe você. Amém? Irmãos, o texto que eu gostaria de compartilhar hoje, nós temos aí uns 30 minutos para nos deliciarmos com a palavra de Deus. Esse texto se encontra em Gálatas. Paulinho está conosco, Paula Cardoso, a paz, Paula. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, no capítulo 6. Essa é uma carta, irmãos, bem interessante e ela é um pouco, eu diria assim, diferente de outras cartas. Né? Essa carta no finalzinho aqui, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, não é o texto principal, mas eu queria introduzir com isso aqui. Vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês de próprio punho. Né? O apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele já estava já um senhor de idade, e é bem interessante que no original, quando ele fala assim, né, vejam com que grandes letras, é porque
provavelmente ele estava com alguma dificuldade. Alguns historiadores chegam a dizer que o apóstolo Paulo ele tinha um problema nos olhos, um problema de visão. Né? Talvez como o meu problema, assim, né? Que eu às vezes preciso tirar, preciso colocar. Mas é uma curiosidade apenas que no original letras grandes significam letras maiúsculas. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para os Gálatas com letras maiúsculas, talvez por causa da sua dificuldade de visão. Né? Ele estava enxergando pouco, talvez seja isso aqui. E é uma carta diferente, irmãos, porque é uma carta assim onde ele recebe a notícia de que os irmãos na Galácia eles deixaram, não é, os primeiros ensinamentos do apóstolo Paulo, né, quando o apóstolo Paulo expôs para eles a respeito do Evangelho de Cristo, não é, os primeiros passos, e eles, por alguma razão, talvez porque alguns se introduziram na igreja ali e começaram a ensinar outras coisas, né? E o apóstolo Paulo ele fica muito irritado. Eu posso imaginar, porque às vezes eu tenho esse sentimento também. A gente recebe pessoas com respeito nos nossos cultos, nas nossas conversas. A gente ouve, a gente ora e a gente, assim, a princípio a gente acompanha, a gente se interessa. Não estou falando só eu, não. Os irmãos têm um carinho e vão e visitam, não é? E passa um tempinho, aquelas pessoas que receberam a princípio o Evangelho, os rudimentos do Evangelho, elas ouvem certas coisas, são influenciadas por pessoas e acabam abandonando a comunhão. E pior que isso, não é só a comunhão, mas começam a crer em outras coisas fora do Evangelho. Não é? Ouvem certas pregações, recebem influências de pessoas que não temem ao Senhor, ou ouvem hereges, pessoas que não conhecem as Escrituras, ensinam de qualquer jeito, e elas acabam abandonando a comunhão, abandonando a fé, abandonando a Cristo. A gente vê isso. Novos convertidos são orientados, são batizados, são recebidos e passa um tempinho, não é? Qualquer coisa os desanima, os faz parar e a gente fica triste. Então eu imagino o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele diz assim: quem ensinou vocês a deixarem a fé que a princípio vocês adquiriram ouvindo o Evangelho e agora vocês estão voltando à lei? Não é? A lei já foi cumprida, Cristo cumpriu a lei, não é? E agora vocês estão voltando a fazer o que vocês faziam antes de Cristo. Então, Paulo se revolta assim no seu coração, ele fica bravo. É uma tristeza, irmãos, é uma tristeza. E eu sei que você me entende, porque eu acho que você se sente mal também, quando depois de algum tempo você percebe que alguns irmãos já não estão indo mais, deram uma justificativa esfarrapada, saíram, estou indo numa igreja X, ou aconteceu um problema, e assim, muito fracos na fé, muito fracos na fé. Então, esta é uma carta do apóstolo Paulo, é uma carta de, eu diria assim, de admoestação firme.
uma correção, uma chamada de atenção, não é, para alguns comportamentos que ele sabe que estão acontecendo na igreja de Galácia, principalmente com relação à volta a uma religiosidade antiga. Alguém entrou na igreja e diz assim, olha, não, Jesus é bom, Cristo é bom, mas ele não é tudo. Vocês precisam voltar para a lei de Moisés. Então, muitos voltaram e estavam assim, né? Meio Jesus e meio Moisés, meio a lei. Um pouco de graça e um pouco de lei. Irmãos, não é que a graça anula a lei, não tem a ver com isso, mas Jesus veio cumprir toda a lei por nós. Nós não conseguiríamos cumprir a lei, nem os judeus conseguiram cumprir toda a lei. Só Jesus cumpriu toda a lei. E se nós cremos em Jesus e somos recebidos por Ele e entregamos a nossa vida por Ele, já não há necessidade, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo e dos apóstolos também, não há necessidade de nós voltarmos ao cumprimento, né, a uma dinâmica de lei. Não, isso é passado, passou, agora nós servimos a Cristo com liberdade e responsabilidade. Como eu disse no início, irmãos, hoje, isso é uma coisa que vem do mundo, mas entra na igreja. Essa coisa da liberdade. Em nome da graça, muitos acham que agora estão imersos na liberdade. E muitos acham que a consciência pessoal é a base. É a base para fazer, às vezes, o que quer, né? Para fazer o que dá na telha, e quando são admoestados, reagem de forma assim, carnal. Né? Eu tenho reparado isso, eu mesmo já aconselhei algumas pessoas, e essas pessoas, e assim, aconselhei de forma educada. Eu acho que quem me conhece sabe que eu procuro ser uma pessoa educada, eu não sou de ofender as pessoas, não gosto de usar esta posição de pastor para diminuir as pessoas, não. Mas assim, com todo carinho, a gente acolhe, conversa, pergunta o que aconteceu, por que fez aquilo, o que levou a pessoa a fazer aquilo, e se ela acha que está certo. Eu já ouvi cada resposta, irmãos, de pessoas que eu falei, ou eu estou completamente errado, ou essa pessoa nunca se converteu. Né? Uma pessoa me respondeu, eu nem sei se eu compartilhei isso, mas uma pessoa uma vez me respondeu, eu cuido do meu nariz e cada um cuida do seu. Né? Então, o pessoal tem confundido muito essa liberdade que o mundo, né, o conceito mundano de liberdade, com o conceito bíblico de liberdade. Não é? E nós podemos aprender muito com a palavra de Deus que o conceito mundano de liberdade é completamente furado. Não é? Liberdade não é fazer o que eu quero e cada um faz o que quer e ninguém precisa responder para ninguém. Opa! O Evangelho nos coloca limites. O apóstolo Paulo vai falar isso aos Coríntios, vai falar isso aos Romanos, vai falar em Gálatas, não é? Em outras cartas também. A liberdade cristã, ela tem uma irmã chamada responsabilidade. Né? Responsabilidade. E não é assim, não. Se alguém está pensando que liberdade é fazer o que quer, e depois ainda se baseia na sua própria consciência, dizendo, minha consciência não me acusa. E o apóstolo Paulo
ele fala sobre isso, né? Se uma coisa que eu faço não me condena, então para mim é pura. Só que isso é um versículo isolado. Se nós lermos todo o contexto lá de Romanos, capítulo 14, 12 e 14, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, em Cristo eu posso tudo, mas nem tudo me convém fazer. Então o apóstolo Paulo coloca um limite na liberdade. E é isso que é difícil, irmãos, na vida cristã. Entender os nossos limites. Isso é difícil. Né? Mas o texto que eu vou ler é o capítulo 6, parte do capítulo 6 de Gálatas. Então, você imagina uma pessoa que foi encontrada num pecado. Ela precisa de um conselho. Ela precisa ser chamada a atenção. Por outro lado, quem aconselha também deve ter uma postura cristã, bíblica, e a gente vai ver aqui que Paulo aborda essa questão. Nós não sabemos exatamente o porquê que Paulo escreveu desta maneira, mas certamente, por dedução, ele ficou sabendo de alguma coisa ali. Né? E nós vamos abordar isso aqui. O texto diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, irmãos, eu entendo esse texto aqui, um conselho do apóstolo Paulo. Parece que o foco dele, nesse texto aqui, é o seguinte: é preciso que aqueles que são mais maduros na fé, eles tenham uma cautela quando forem corrigir. Que eles pensem e hajam no amor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é? Se alguém foi pego cometendo um pecado, uma falha, até uma falha considerada grave, não é? Vocês que são espirituais. O apóstolo Paulo aqui, ele faz ele usa, eu não acredito que ele está sendo irônico aqui, mas ele chama a atenção, ele joga a luz aqui, olha, vocês que são espirituais, vocês deveriam tratar aqueles que foram pegos em falha ou em pecado, vocês deveriam tratar essas pessoas com mansidão. É o que ele diz aqui, olha. Com mansidão.
vocês que são espirituais. Então, assim, na mente do apóstolo Paulo, aqueles que se acham espirituais, se consideram espirituais, eles deviam demonstrar uma prova do seu nível espiritual, tratando os fracos na fé, né, os não espirituais, aqueles que precisam de ajuda. Né, é interessante, né? Esses espirituais, eles deviam ter essa característica da mansidão, que é um dos frutos do Espírito. Não é? Então, requer-se dos espirituais, daqueles que estão um passo à frente, um nível acima, não é? Que eles sejam mansos no aconselhamento, não é? Porque o objetivo do aconselhamento é a restauração, não é a humilhação, não é? Não é mostrar para o que errou quem está mais perto de Deus e quem está mais longe. Não é a humilhação, não é. Pelo contrário, os espirituais deviam abordar esses fracos com mansidão. E a Bíblia considera Moisés o homem mais manso, não é, que existiu na Terra. Você certamente já ouviu isso, né? Mas Jesus também aconselhou aos seus discípulos: sede mansos e humildes de coração. Né? Jesus disse assim, ó, sejam como eu sou, manso e humilde de coração. É interessante, quando Moisés estava no Egito, ele foi visitar os seus irmãos, né? Porque ele vivia no palácio, ele era um filho adotado da filha de Faraó, né? Da princesa. E quando ele se tornou adulto, ele ia visitar, ele conhecia a sua história, a sua mãe ensinou de onde ele veio e tal. Então, ele ia visitar os seus irmãos, os hebreus, não é? E numa dessas visitas ele vê dois hebreus brigando. E ele vai lá e tenta separar. Não é? Ele tenta separar a briga dos dois. E aí, interessante que os dois olham para ele e aí meio que zombam. Quem te colocou como juiz para interferir aqui na nossa briga? Não é? Então deram uma esculachada nele, mas ele tentou separar, né? E ele tentou separar. Nessa ocasião, eu entendo que Moisés agiu com mansidão, embora tenha sido rejeitado pelos seus próprios irmãos. Esse registro está em Atos, capítulo 7. É bem interessante que Atos 7 é o Estevão. Atos 7, 26. Não é? Que diz assim. 25. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Não é? Está aqui o 7:26. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Não é? Então, talvez por isso, né?
Embora Moisés também, a Bíblia não esconde isso, mas Moisés também matou, não é? Antes disso, matou um egípcio por maltratar um judeu. Não é? E esse que falou agora aqui, um dos dois israelitas, disse assim, vai me dizer que você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio, que você matou o egípcio também. Mas o fato é, irmãos, que com relação aos irmãos, Moisés tentou uma reconciliação. Não é? Isso é sobre o versículo 1 aqui. A intenção da admoestação, da correção, do conselho é a restauração, né? O propósito, o objetivo. Então aquele que é espiritual, ele nunca deve se colocar acima. Eu já vi pessoas que se valem da posição para rebaixar o irmão, mesmo o irmão estando errado. O conselho bíblico é tratar esse irmão com mansidão. Até porque aqueles que se consideram mais espirituais, eles precisam ter um cuidado para que também não sejam tentados, ou no mesmo do erro, ou com relação ao mesmo erro do que está sendo corrigido, ou um outro erro. Os que se consideram espirituais, eles sempre vão se lembrar que eles também são homens, sujeitos às falhas. Às falhas. É por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Essa lei de Cristo, você sabe qual que é? Você consegue imaginar qual é a lei de Cristo? Alguém que se arriscar aí pode colocar aí. Qual é a lei de Cristo? Ninguém quer se aventurar aí? Quando falamos qual é a lei de Cristo, queremos dizer o que com isso? Aí, quem falou aí? Vitória. Muito bem, olha, a Isabel também, ou Éder, não sei. Pronto, é isso mesmo. A lei de Cristo é o amor. No capítulo 5 de Gálatas e versículo 14, diz assim, olha, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Né? E o versículo seguinte, o apóstolo Paulo escreve, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, vocês precisam tomar cuidado, porque assim vocês vão se acabar. Né? Um mordendo um e o outro mordendo o outro, e uns se mordendo uns aos outros, não é? Ninguém se suporta. Agora, irmãos, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Isso de ser manso, isso de amar o outro, é uma coisa que tem causado uma certa dificuldade entre nós, porque é mais fácil desistir, é mais fácil sair comentando, é mais fácil isolar o irmão que errou, não é? Eu não estou falando isso só por vocês, não. Estou falando, é difícil para mim também. Uma pessoa que erra, não parece que não reconhece o valor da salvação, às vezes insiste no erro, não conhece o valor da igreja, não reconhece o valor do outro, não reconhece o que Cristo fez. Parece que... E o conselho é, essa pessoa precisa ser corrigida de forma mansa, visando sempre a correção, a restauração, não é? E
Talvez o apóstolo Paulo queira dizer o seguinte, que cabe aos mais espirituais, ou aqueles que se consideram mais espirituais, que eles não sejam vaidosos, que eles nunca apontem o dedo, não é? E se sintam maiores, porque todos nós estamos sujeitos aos erros. Talvez não aos mesmos erros, mas eu sei que você sabe que cada um de nós tem uma área frágil na vida. A gente sabe dos nossos pontos fracos, não é? E não só a gente sabe, mas a gente sabe que o diabo sabe. E a gente sabe principalmente que Deus sabe, não é? E a gente sabe que tem gente que sabe também, não é? As esposas sabem, os maridos sabem, os pais sabem, os filhos sabem. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que são perdoadas diariamente. Mas é um grupo de pessoas que pecam, que erram, são frágeis. Não é? E nós precisamos nos ajudar, irmãos, nos ajudar. É uma ajuda mútua. O próprio Senhor Jesus disse, quando uma pessoa for pega num pecado, esse alguém que viu deveria chegar para essa pessoa e falar para ela, olha, não é certo o que você está fazendo, você viu o erro que cometeu. Mas hoje, como eu também disse no começo, muitas vezes, mesmo com essa abordagem carinhosa, assim, mansa, visando a restauração da pessoa, as pessoas que são pegas no pecado não reagem bem. Às vezes numa falha, às vezes não é nem um pecado, às vezes é uma falha que poderia ser evitada, pode ser até um costume, não é? Um gesto, uma palavra. Às vezes não é uma coisa considerada tão grave, mas assim, nós precisamos estar preparados tanto para corrigir, para abordar essas pessoas, não é? Para abraçar essas pessoas que erram, e os que forem pegos no erro precisam ter a humildade também de reconhecerem seus erros, não é? Reconhecerem as suas tendências e aceitar ajuda. Porque nem sempre alguém que fala de uma maneira correta, ou não é interpretado da maneira correta. E o outro interpreta mal aquela ajuda e já começa também a espirrar, a condenar e não aceita a correção. E eu vejo muito isso, irmãos, no nosso convívio. Gente que parece, assim, né, moralista, legalista. E eu também vejo gente que não é humilde quando é pego nos seus erros. Eu acho que isso deve ser corrigido. A espada, que é a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, ou seja, de dois cortes. Ela corta dos dois lados. Serve para mim, serve para você. Serve para mim quando eu erro e serve para aquele que me corrige. Serve para mim quando eu corrijo e serve para o errado também. Então, é isso, irmãos. Nós devemos o amor, não é, para o outro. E a gente tem que ser assim. Não é fácil, é difícil, mas é assim. A igreja, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para uma igreja que está falhando nessa área aqui, não é? A leitura continua. Deixa
Deixa eu ver onde eu parei aqui, ó. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está apelando para a consciência de todos, de todos. Tanto o que corrige, ele tem que chegar à conclusão de que ele também é sujeito. Se ele pensa que ele é alguma coisa, porque ele é mais espiritual, se ele é assim, é porque se ele é espiritual, é porque ele alcançou essa bênção em Cristo, é misericórdia, é bondade de Deus, não é? Então, se ele pensa que é alguma coisa, ele que tome cuidado, porque não é por aí. Não é por aí. E outra, que ele julgue a si mesmo e leve a sua própria carga. Irmãos, você já pensou se um dia nós fizéssemos presencialmente o culto da verdade? Você já pensou nisso aqui? Irmãos, ó, hoje é o culto da verdade. Cada um vai dizer abertamente assim o seu problema, para que Deus venha curar você. Cada um vai confessar a sua falha, a sua fraqueza. Você pode imaginar, se todos topassem, é claro, né? Porque a maioria não topa. A maioria não topa nem falar sobre as bênçãos recebidas, dar um testemunho. Nós estamos numa crise, irmãos. Crise de testemunho, crise de falar a verdade, crise em ser humilde para aceitar que a gente erra. Nós estamos em crise, a igreja vive em crise. Mas se nós fizéssemos o culto da verdade e todo mundo tivesse a coragem, a ousadia de chegar lá e dizer assim, irmãos, eu preciso de ajuda, eu tenho uma falha, eu preciso abandonar esse pecado, eu quero confessar diante de vocês e diante de Deus, não é? E esse culto da verdade, ele também seria um teste para as pessoas que estão ouvindo, que se consideram espirituais, melhores, acima, não é? Eu também estaria presente nesse culto e seria interessante ver as reações dos dois lados. Não é verdade? Tem uma história, irmãos, e eu já estou encerrando. Não é uma história, é um dizer assim, que toda pessoa deveria carregar 2 sacos. 2 sacos nas costas. O saco nas costas deveria ser o saco da lembrança dos nossos erros, das nossas fraquezas. E o saco aqui na frente deveria ser um saco da lembrança que os meus irmãos também erram, que eles são imperfeitos, que eles pecam, não é? 2 sacos. O saco dos meus pecados, das minhas fraquezas, e o saco das fraquezas dos meus irmãos. Talvez seja isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. O que vocês acham disso aí? Porque Deus não se deixa, irmãos, o texto quase que termina assim, não é? Deus não se deixa escarnecer. Às vezes nos tornamos egoístas
e pensamos só em nós mesmos, não pensamos nos outros, cobramos muito dos outros e não observamos o quanto nós precisamos de ajuda também. Se a igreja fosse um grupo de pessoas que se lembrassem diariamente que não são nada sem a graça, sem o perdão, sem a paciência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um grupo de pessoas que se lembram constantemente de que o sangue de Cristo é que nos faz próximos de Deus, perdoados, não é? E se a gente não for assim, irmãos, a gente vai acabar a nossa carreira destruídos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é? Que nos lembremos disso. Às vezes nós queremos que só Deus nos perdoe e que não perdoe o outro, que o outro se lasque, que o outro se dane, não é? Que esse texto seja um desafio para a gente, irmãos. Eu estou falando aqui e eu me enquadro direitinho aí, ó. Eu às vezes penso mais em mim, né? Eu às vezes, assim, a minha régua de medir, ela funciona mais para os outros do que para mim mesmo. Eu tenho que tomar esse cuidado. Eu não estou com essa bola toda quando eu estou corrigindo. Eu também preciso ser corrigido. Não é verdade? Nós precisamos ser corrigidos com amor, com mansidão. Não é? Então, é assim. Se eu estiver falhando, irmãos, vocês têm liberdade de chegar para mim. Cheguem e falem para mim. Venham com mansidão, por favor, porque eu procuro fazer isso com todos os irmãos com os quais eu converso quando são encontrados numa falha. Eu sempre tratei assim com educação, não é? Muitas vezes aquilo que eu disse não foi bem aceito, talvez tenha sido interpretado de uma maneira, né, injusta, né? E geralmente decisões que envolvem a vida da igreja são tomadas em conselho. Nem sempre as decisões do conselho são bem recebidas, não é? E talvez alguns pensem que o conselho é formado de pessoas pecadoras. E são também perdoadas, é claro, né? Mas é um parecer da liderança da igreja, nem sempre cai bem. E por essa e por outras, alguns acabam desistindo e não aceitam o conselho. Mas eu sempre procurei tratar os meus irmãos com muito carinho, com muito respeito, com educação. Mas eu não posso abrir mão, não é, daquilo que Deus coloca para a gente. Porque nós servimos a Deus. E que nós cresçamos, não é, nesse conhecimento de Deus, que nos humilhemos diante da potente mão do Senhor, e quando errarmos, que Ele, por meio da Sua palavra, por meio de conselheiros, de irmãos espirituais, nós sejamos levantados, não é verdade? Então é isso, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nunca falte essa coragem da nossa parte, a coragem da mansidão, do amor. Se nós falharmos nisso, irmãos, a igreja vai perder, nós perderemos, e aquilo que semearmos, nós colheremos. Porque com Deus não se brinca, Deus não se deixa levar por coisas que nós fazemos, não é? Deus não aprova quando nós estamos fora do padrão dele. Então é isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.
eu quero terminar orando. Eu preciso de mais mansidão, eu preciso de mais amor, né, para que o meu papel, a minha tarefa sejam desenvolvidos assim com sucesso. Nos amemos, irmãos, uns aos outros. Nos perdoemos, nos suportemos, porque são conselhos bíblicos. Amém? Senhor, diante desta palavra, eu quero pedir que o Senhor nos acrescente um pouco mais de paciência, de temperança, perseverança, de amor. Senhor, nós precisamos de mansidão, de equilíbrio. Nós precisamos que a nossa consciência seja trabalhada pelo Teu Santo Espírito. Ela é importante, Senhor, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, mas a nossa consciência não é o maior juiz. O Teu Espírito Santo deve ser respeitado, e eu sei que ele precisa ser respeitado. Não é a minha consciência que deve ditar o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado. Não é só ela. A minha consciência, ela precisa ser trabalhada pelos princípios da Tua palavra. Senhor amado, nos perdoa quando nós abordamos os nossos irmãos com ignorância, com carnalidade. Nos perdoa quando não conseguimos olhar para o nosso irmão com carinho, com amor, com paciência, sabendo que nós mesmos somos objetos dessa paciência por parte de outros. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha na nossa vida nesse sentido. Nos ajuda a sermos uma igreja mais benevolente, uma igreja mais compreensiva, mais consciente de suas necessidades. Mas que não percamos, Senhor querido, a firmeza, o desejo de sermos firmes na Tua palavra, na correção, tanto quando corrigimos, como quando somos corrigidos. Que nada venha nos separar do Teu amor, Senhor. Tira essa fragilidade, essa coisa de a pessoa falou assim, eu já não vou mais, eu não gosto. Senhor, tira essa meninice do nosso meio, do nosso coração. Quanta bobagem, quanta infantilidade a gente tem ouvido nesses anos. Pessoas que se dizem espirituais, saindo do convívio, da comunhão, abandonando a fé por coisas pequeninas, ó Deus, por quirerinhas, Senhor querido. Ó Deus querido, Senhor, nos conceda conversões genuínas. Que o Senhor, que o Teu Espírito acrescente, Senhor, outras vidas à Tua igreja. Que pessoas possam ser salvas de verdade, Senhor. E que nós possamos ter um grupo, um rebanho, Senhor, ali em Calmon Viana. Um grupo que não desiste, Senhor querido, por nada. Que valorizemos tão grande salvação, preparada, executada por Jesus em nosso favor. Ó Senhor, que não desistamos, que no final da nossa vida nós possamos olhar para trás e ver a Tua boa mão nos sustentando, e que o nosso final de carreira seja um final abençoado, cheio de fé, que possamos guardar a Tua palavra, que possamos não perder a comunhão, Senhor, que possamos viver em paz com os nossos irmãos. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, tira, Senhor, do nosso meio o espírito de meninice,
Em nome de Jesus, ó Deus, tira do nosso meio a infantilidade, certas besteirinhas, Senhor, que pesam muito, e às vezes a tua palavra é deixada de lado, não é consultada, a tua vontade às vezes não é consultada. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, eu peço pelos meus irmãos mais uma vez, cada lar, Senhor, que está aqui nesta live, nos assistindo, Senhor, cada lar seja abençoado, Pai, e que a tua palavra entre em cada coração, Senhor, que haja paz na família, entre pais e filhos, entre maridos e mulheres. Senhor querido, abençoa a mesa dos meus irmãos, que haja o recurso necessário, em nome de Jesus, que ninguém, Senhor querido, venha passar maiores necessidades, que estejamos atentos também, que possamos contribuir nesse sentido. Usa-nos para isso também, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, guarda os nossos filhos. Abençoa os irmãos que estão chegando do trabalho, que acordam cedo. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos, obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu ver quem eu não vi aqui. Rafinha eu vi aqui. Eu vi um nome que passou aqui. Olha aí, o evangelista André. Ô meu irmão, que a paz do Senhor seja com você. Andréa Rocha. Oh meu Deus, Deus abençoe você. Viu? O Wellington Souza. Poxa, olha quanta gente legal aqui. Tere Antônio Santos. Não conheço. Né? Será que a Tereza? Não sei aqui. Gideão de Freitas Henrique. Olha aí. A Dani. Ô Dani, saudade de você, hein? Tudo bem com você, com tua filha? Deus abençoe. Ok, irmãos. Eu acho que os demais eu já falei o nome, né? João José Reis aqui. Beleza. Irmãos, essa live não... toda quarta-feira nós estaremos aqui. Se a gente não puder, sempre vai ter alguém. Não é? Semana que vem nós estaremos... É uma semana que antecede a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor não é um culto diferente dos outros cultos, né? Mas aqueles que puderem estar ceando com a gente, tem sobrado cadeiras ali, o espaço tá bem gostoso, não é? A gente tá tendo aquele distanciamento, a gente tá tomando cuidado, né? Álcool em gel nas mãos, até os pés estão ali passando no tapetinho. Então, aqueles que puderem estar com a gente tem tanta saudade de irmãos, né? Já vão para 10 meses. 10 meses que a gente não vê alguns irmãos. A gente está preocupado, a gente manda recados, a gente fala aqui, mas a gente não tem retorno desses irmãos. Né? Tem casais, por exemplo, que a gente, né? E na medida do possível, eu vou perguntar: ei, casal, tudo bem? Mas não sei o que está acontecendo, né? Esse distanciamento não é um distanciamento da comunhão, viu? É um distanciamento do culto presencial só ali. Vamos continuar servindo ao Senhor juntos, tá bom? Neste domingo nós teremos o nosso culto com surpresas, vai ser um culto diferente. Eu aguardo a todos, vai ser transmitido também, não é? Mas estejam atentos, aqueles que puderem estejam conosco, tá bom, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês, um ótimo final de noite e até a próxima, se Deus nos permitir, tá bom? Um abraço!